Bom, muito boa tarde a todos e todas. Vamos iniciando, então, aqui o nosso evento em comemoração ao Dia da Mata Atlântica. Para nós de Santos, esse ano, né, ele tem aí um gosto especial, já que nós estamos finalizando o processo para a elaboração da minuta do nosso Plano Municipal de Mata Atlântica. Lembrando que o tema desse nosso encontro de hoje é o papel dos planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica para a defesa do bioma. Antes de passar a palavra para o nosso secretário, só gostaria, então, de avisar a todos que nós estaremos gravando o evento, que ficará disponível na sequência no canal do YouTube da Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ok? Com a palavra, então, para a abertura oficial, o nosso secretário municipal de Meio Ambiente, Márcio Paulo. Boa tarde a todos. Saúdo a cada um de vocês pela presença, agradeço. E hoje nós estamos num dia festivo, que é a comemoração da Mata Atlântica, né? Eu, hoje de manhã, lembro que eu fiz uma postagem logo cedo, relembrando um pouco do que é a Mata Atlântica para o Brasil. Acho que foi a primeira coisa que os meus antepassados, como o Armin estava falando aí, os antepassados, viram das caravelas, foi a exuberância desse país, e era a exuberância da Mata Atlântica. Isso é um verdadeiro tesouro. Isso é algo que país nenhum pode abrir mão, ou abrir a mão como nós fizemos até agora, né? É um dever de cada um de nós trabalharmos pela recomposição, pela reconstituição dessa mata, dessa exuberância. Santos tem feito seu papel, é bem na verdade, mas a gente não consegue ter as mesmas pernas que poderíamos ter com todas as pessoas unidas nessa reconstituição. Vocês sabem que Santos passou por um período chuvoso muito forte o ano passado, notadamente no começo de março. Nós tivemos alguns deslizamentos aqui na região. E nós usamos a medida ABE, que ontem tivemos um simpósio até a respeito dela, adaptação baseada em ecossistemas, em vários trechos de morros que sofreram deslizamento. Começamos pelo Monte Serra, que foi um caso aqui para nós, um motivo de estudos e ainda está sendo divulgado. Me parece que na semana que vem, não, a próxima, né? Não é a semana que vem ainda. Na próxima, nós teremos uma fala sobre esse evento, partilhando num evento da CETESB, partilhando essa experiência exitosa. Então, isso é uma situação que nos orgulha e nos dá a responsabilidade de estarmos continuando com esse trabalho, né? E é muito importante estar vendo essa quantidade de pessoas aqui preocupadas e trabalhando em prol dessa maravilha da natureza, desse tesouro, como eu falei há pouco, certo? Então, eu tenho certeza que o trabalho está sendo muito bem conduzido por vocês. A parceria que nós temos com a GIZ aí, na figura do Armin, da Paula, tem trazido resultados fantásticos para ambos os lados, né? Agora o Estado se somou a essa parceria, isso é muito importante, isso dá amplitude. Para nós, até agora, éramos 9 municípios onde nós poderíamos fazer a replicação do nosso trabalho. Com a vinda do Estado, ganhamos mais 600 e tantos municípios, agora me foge o número exato de municípios do Estado de São Paulo. E a nossa responsabilidade não fica concisa só a São Paulo. Nós vamos replicar essas experiências por quantas cidades forem necessárias. E esse evento do próximo dia 10 vai ser um ponto, uma mola propulsora também para fazer essa divulgação. Então, mais uma vez, agradeço e desejo que vocês tenham uma tarde de trabalho aqui nessa troca de experiências. Um forte abraço a todos. Agora estou indo para uma reunião do Ministério Público. É bem da verdade que eu vou estar na sala do lado, mas com outro assunto. Um abraço a todos. Se eu acabar a reunião do Ministério Público antes do término dessa, eu retorno. Tá bom? Abraços. Grace, está com você.
Bom, pessoal, antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu gostaria só de passar algumas informações. A ideia, então, é que Armin e Sandra, nossos convidados mais do que especiais, a quem eu já agradeço antecipadamente pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje, falarão cada um deles por cerca de 15 minutos. Na sequência, a gente vai fazer, então, uma rodada para interação entre os participantes. Em princípio, eu peço que as perguntas endereçadas aos dois sejam inseridas no nosso bate-papo, né, para que a gente possa, então, fazer essa parte final do evento com a interação entre vocês. Informo também que, caso haja alguém interessado em receber o certificado sobre a sua participação aqui no evento, por favor, não deixem de preencher o formulário que a nossa super equipe de educação ambiental está aqui inserindo também no bate-papo, tá bem? É um formulário com algumas informações para que a gente possa, na sequência, elaborar esses certificados, tá bem? Inicialmente, vou passar a palavra para o Armin Deitenbach. Ele é o nosso grande apoiador na GIZ, esse é o trabalho de elaboração do nosso PMMA. Ele já assessorou o Ministério do Meio Ambiente pelo projeto Biodiversidade e Mudança do Clima na Mata Atlântica, da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, GIZ. Hoje ele atua, então, no projeto ProAdapta, de apoio à implantação da Agenda Nacional de Adaptação às Mudanças do Clima. O nosso secretário já disse aí do importante apoio que a GIZ e ProAdapta trazem aqui para Santos. Armin, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Grace. Muito obrigado à equipe aqui da Prefeitura. Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui para falar um pouco da Mata Atlântica nesse dia comemorativo, Dia Nacional da Mata Atlântica, que ficou no dia 27/5. Eu vou, antes de entrar no mérito da questão e passar, inclusive, uma apresentação para vocês, eu vou trazer as saudações aí da Paula e da Carol, nossa diretora, nossa colega Paula, que tem outros afazeres que não poderiam estar junto conosco hoje, mas que estão com o coração junto conosco, e sempre participam das atividades com Santos, né? E mencionar também que no dia, já que o Márcio mencionou que o Estado também entrou na parceria aqui com o ProAdapta, nós estamos em parceria com o Estado lançando no dia 2 de junho, desculpa, o projeto Municípios Paulistas Resilientes, né, que é a adaptação e resiliência climática. Essas 9 às 10 horas vai ser transmitida a cerimônia de lançamento via YouTube, e gostaria já convidar todos vocês, já que a Baixada Santista também faz parte deste projeto. Tá? Passando, vou então compartilhar minha tela. Vamos ver se eu vou conseguir, aqui o Google Meet sempre me prega algumas peças, né? Eu vou... isso deu certo ou não? Vocês estão conseguindo ver alguma coisa ou não? Por hora não, Armin. Tá, então eu vou ter que fazer de outra forma. Você poderia me dizer, no Google Meet, qual que é a... A apresentação fica aqui à sua direita, bem na parte de baixo da tela à direita. Tem a tela inteira, tem uma janela, uma guia. Qual que é o melhor? Eu costumo usar a tela inteira. Tá, então deve ser isso. Mas fique tranquilo. Eu acho que é melhor colocar uma janela, Grace. Coloca uma janela e aí você escolhe a janela da apresentação. Tenta. Então, vamos fazer isso. Uma janela que eu tinha feito antes. E aí, essa janela que eu quero... Tá. Então, clica na sua apresentação, vê se dá certo. Deu certo?
Não? Armin, você quer que a gente peça para os nossos super estagiários, Júlia e Rodrigo, que coloquem a sua apresentação na tela? Talvez seja melhor. Meninos, por favor, vocês podem fazer isso? Não, desculpa. Deu agora? Agora foi. Sim. Tá bom. Então, beleza. Então, me desculpem aí, esqueci aquele botão compartilhar das opções. Bem... Armin, perdão, a gente, na verdade, está vendo a tela do seu computador, mas não a apresentação, ok? Não? Ai, meu Deus. Como é que eu faço, então? Armin, você está com a apresentação aberta no seu computador? Sim. Quando você espelhar, tenta ficar com a janela aberta na apresentação, que aí vai aparecer para a gente. Não entendi, fala de novo, por favor. Você clica em apresentar agora, aí pode colocar a tela inteira, e aí abre a apresentação. Se ela estiver no PowerPoint, ou se ela estiver em PDF, você fica com a apresentação aberta na sua tela, que aí a gente consegue ver. Tá, agora vocês estão vendo vocês mesmos, né? E agora? Isso, perfeito. Agora a gente está vendo. Tá. Perfeito. Então vamos entrar. O Márcio falou da abundância, né? Tem aqui uma imagem do sul do país, da Mata Atlântica do Sul, né? E vamos falar um pouco dos planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica, PMMA, né, que é o tema das nossas duas falas hoje. A Mata Atlântica, lembrando, né, que na Constituição Cidadã de 1988, a Mata Atlântica ela foi elevada a patrimônio natural dos brasileiros, né, nacional. E lá diz na Constituição cuja utilização e proteção se fará por meio de lei, né? Então começou, logo depois de 88, as tentativas de se criar uma lei para a Mata Atlântica, né, que acabou tramitando por 14 anos ou mais no Congresso Nacional, e acabou virando, em 2006, a Lei da Mata Atlântica. E essa Lei da Mata Atlântica ela introduziu, então, os planos municipais da conservação e recuperação da Mata Atlântica como um importante avanço, né, então, de reconhecer a importância do envolvimento dos municípios na gestão ambiental e proteção da Mata Atlântica. Então, o recado que esse artigo, de artigos, né, da lei e depois da sua regulamentação em 2008 dá, é que a conservação da Mata Atlântica não pode precedir o envolvimento dos municípios. O município entende-se não somente o poder público, mas também a sociedade civil e outras instituições que atuam no território do município. Importante dizer também que o plano municipal da Mata Atlântica ele é complementar a demais planos, programas existentes no município, principalmente ao plano diretor, né, mas também a lei de uso e ocupação do solo, né, aos planos de saneamento, aos planos de desenvolvimento mesmo. Então, o plano da Mata Atlântica é um plano setorial que dá um olhar mais cuidadosa à Mata Atlântica existente no município e complementa, então, demais planos e programas existentes no município. O governo federal ele propõe uma estrutura e um conteúdo para esses PMMAs, que a lei, na verdade, só diz que deveria existir esse plano municipal da Mata Atlântica, sem dizer muito o que é.
2 anos mais tarde, em 2008, então, o decreto que regulamenta a lei da Mata Atlântica propôs um conteúdo mínimo, mas também já não uma estrutura para esses planos. Então, o governo federal, junto com estados, municípios, sociedade civil, elaborou, na verdade, 3 versões de roteiro, 3 versões consecutivas, né? Você ganhava experiência e falava, não, o roteiro tem que melhorar. Eu estou expondo aqui o roteiro de 2017, que é o último que nós temos, que está sendo utilizado na elaboração desses planos, né? Então, a estrutura é a estrutura geral de um planejamento, um plano de trabalho, né, onde se diz para que este plano e como que ele vai ser feito, um diagnóstico da situação, principalmente da situação da Mata Atlântica no território municipal, uma visão de futuro, ou seja, aonde queremos chegar daqui a 5, 10 anos, né, com a Mata Atlântica, um plano de ação que nos diz, onde se planeja o que deveríamos, então, fazer para chegar daqui em 5 e 10 anos nessa futuro que nós estamos vislumbrando, e diretrizes para a implementação e monitoramento da eficácia dessas medidas. A lei, ela já introduziu que o plano municipal deve ser aprovado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, né? Então, dando uma participação especial ao CONDEMA na aprovação do Plano Municipal da Mata Atlântica. É importante. Então, o roteiro também reforça isso. Uma das partes centrais, né, do Plano Municipal da Mata Atlântica é a avaliação da situação atual dos remanescentes da Mata Atlântica no município e dos principais vetores de desmatamento ou de degradação. Então, a caracterização desses remanescentes, né, e de áreas onde deveria ter Mata Atlântica, que não tem mais, áreas degradadas, né, é um retrato atual, então, de estado de conservação, ou então de degradação, se possível, indicando o grau de conservação, né, se é uma mata em grau alto de conservação, em grau baixo de conservação, sua tipologia, né, se é uma floresta umbrófila densa, se é uma restinga, se é um manguezal, que tudo isso faz parte da Mata Atlântica, e a localização em mapa, né, bem como, caso houver, as espécies da fauna e flora raras e espécies endêmicas ameaçadas de extinção. E os principais vetores de desmatamento e degradação de áreas e ameaças à biodiversidade, né, que é um pouco o tema do Atlas da Mata Atlântica, que foi lançado ontem, né, que pode ser um vetor de desmatamento ou degradação, pode ser a agropecuária, por exemplo, né, desmatando para ter mais espaço, mas também a expansão de moradias ou de distritos industriais, né, ou então outros fatores de degradação. Lembrem-se que Cubatão, por exemplo, teve aquele caso emblemático de degradação das matas pela poluição química, né. Agora, hoje em dia, nós temos que considerar um outro fator, né, que são os impactos da mudança do clima na Mata Atlântica, né. Num trabalho bem abrangendo a Mata Atlântica como um todo, né, o projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica mapeou alguns desses impactos, né, inclusive documentados em mapas que podem ser utilizados pelos municípios, né, que engloba deslizamentos, erosão hídrica, inundação, né, a disponibilidade de água no solo, a mudança no zonamento agroclimático em função dessa mudança do clima, da disponibilidade de água no solo, as ocorrências dos tipos de vegetação, que acabei de falar, a distribuição da dengue e outros vetores de doenças que também aumentam ou diminuem com a mudança do clima,
E um impacto que não está nesse estudo, mas que para Santos acho que vai ser bem importante, né, que Santos também já estudou, que é o aumento do nível do mar. Então, isso também influencia tanto na Mata Atlântica, como também pode ser um indicador para nós guiar na elaboração do plano municipal da Mata Atlântica. Então, o que se hoje faz nos planos municipais da Mata Atlântica é a consideração da importância dos serviços prestados pela Mata Atlântica para ajudar na adaptação das pessoas à mudança do clima. Então, é um conceito relativamente novo. Ele foi criado, quando fala aqui embaixo CDB ou CBD, né? A Convenção da Biodiversidade, né? E esse conceito da adaptação, então, chama-se adaptação com base em ecossistemas, ABE, né? Que é o uso da biodiversidade e dos serviços que os ecossistemas prestam, como parte de uma estratégia mais ampla ou geral de adaptação para ajudar as pessoas a se adaptar aos efeitos adversos da mudança do clima. Temos hoje, então, a integração da ABE nesses planos municipais mais novos que estão saindo, né? Podem ser exemplos de medidas ABE dentro desses planos, a recuperação de encostas para diminuir deslizamentos que atingem populações muitas vezes de baixa renda, devido ao aumento da pluviosidade e, diga-se de passagem, do aumento de eventos extremos de pluviosidade, né? Recuperação florestal ou sistemas agroflorestais pode ser uma das medidas para diminuir a erosividade, enchentes nas áreas baixas ocupadas por populações pobres e também para prevenir o assoreamento do porto devido ao aumento da pluviosidade, né, da erosão hídrica, e a conservação e recuperação dos manguezais para fazer frente à identificação da erosão costeira que está acontecendo junto com a mudança do clima. São exemplos, existe muito mais, inclusive no plano municipal de Santos tem muito mais. Uma outra inovação, né, que eu vou relatar aqui é de, se possível, onde isso cabe, elaborar planos municipais de forma integrada dentro de um contexto regional. Existem experiências exitosas disso, né? A primeira foi na região noroeste do Rio de Janeiro, onde 15 municípios fizeram par e passo juntos, cada um o seu plano municipal da Mata Atlântica, com uma integração regional, né? no caso, incentivado pelo governo do estado, né? E aí, nesse mapa que nós temos aqui, nós temos um outro exemplo, né, de uma integração de planos municipais da Mata Atlântica, de 10 no caso, no sul, extremo sul da Bahia, né, na região de Porto Seguro. E não sei se dá para enxergar, né, estão aqui as divisas dos municípios, né, que são divisas políticas, históricas, né, mas que a natureza muitas vezes não respeita. Então, quando se vê aqui, né, na parte mais embaixo, né, desta imagem, se vê um rio, né, que nasce perto da divisa de Minas Gerais, que é aqui, né, e que vai perpassando 1, 2, 3, 4 municípios até chegar no mar, né? Tem outros, por exemplo, aqui em cima, o Jequitinhonha, que vem, né, de vários municípios de Minas Gerais, passa e deságua em Belmonte, né? E as ações de adaptação baseadas em ecossistemas, muitas vezes, fazem sentido somente se esses municípios se juntem para trabalhar juntos. Então, esse é o sentido desta elaboração de forma integrada, dentro de um contexto regional e de planejamento de medidas complementares entre um município e outro. Vou trazer mais um exemplo disso, né?
no exemplo do Rio de Janeiro, nós temos aqui todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, que não são tantos assim, né? E temos uma experiência exitosa, né, que terminou em setembro de 2020, setembro do ano passado, né, onde foram, então, elaborados 9, começou com 10, um dos municípios acabou não conseguindo acompanhar, então ficaram 9 planos municipais na região central do Rio de Janeiro, e só não foram mais naquele caso porque alguns que ficam no meio já haviam elaborados os seus planos municipais da Mata Atlântica. E política do Estado do Rio de Janeiro de fomentar que todas as regiões e todos os municípios do Estado tenham os seus planos municipais da Mata Atlântica elaborados daqui a alguns anos, né, que já estão preparando outros, até, né, a região noroeste que eu apresentei aqui, esta aqui, e tem os lagos de São João, e tem essa nova leva que agora elaborou, e esses municípios consideraram as medidas ABE muitas vezes transfronteiriças também, porque eles trabalharam juntos em blocos de municípios, né? E tentam, então, com medidas ABE, fazer frente aos efeitos da mudança do clima que lá se fizeram presentes. Esses planos, depois a Sandra vai mostrar onde vocês podem ter acesso a esses planos, né? E muitos deles já foram aprovados pelos respectivos conselhos municipais do meio ambiente. E uma outra concomitante que também agora não terminou em setembro, na verdade, o nosso apoio que nós conseguimos dar terminou em outubro do ano passado, né? Agora os municípios estão tentando se virar para terminar e aprovar os seus planos municipais da Mata Atlântica em conjunto com os conselhos municipais, que é o exemplo do mosaico Lagamar, na porção paranaense, que nós estamos vendo aqui. São 7 municípios do litoral do Paraná, todo o litoral está abrangido aqui, né? Aqui ao norte já é Cananéia, né? Ao sul já é Santa Catarina, e então esses municípios também elaboraram seus planos municipais de forma integrada, que, ao nosso ver, hoje é a forma mais eficiente de elaborar esses planos. Com isso, eu termino aqui a minha apresentação. Eu só gostaria de mencionar que nós estamos apoiando o Plano Municipal da Mata Atlântica de Santos, nesse mesmo sentido, um plano participativo, seguindo o roteiro, né, com uma equipe super competente aqui da prefeitura, que criou um GTT, um grupo de trabalho técnico, que tem um grupo consultivo, acadêmico, tem participação inclusive do conselho, e onde nós também trabalhamos os conceitos da mudança do clima, de adaptação baseada em ecossistemas. Só não foi possível de fazer no conjunto territorial dos municípios lá da região metropolitana de Santos, que seria nosso sonho, né, Grace? Então, com isso, eu devolvo aqui para a Grace. Muito obrigado pela atenção. Muito grata, Armin. Antes de passar a palavra para a nossa outra convidada, a bióloga Sandra, eu gostaria de falar, então, para vocês que estamos gravando aqui o evento e que vai ser disponibilizado, então, na sequência no canal do YouTube da Educação Ambiental, da Secretaria de Meio Ambiente, e também dizer que aqueles que se interessarem por receber um certificado de participação aqui no evento, que, por favor, respondam ao formulário que o pessoal da equipe da Educação Ambiental está aqui colocando também no bate-papo, tá bom? Vou passar a palavra, então, para a bióloga Sandra Steinmetz,
estava em dúvida de como pronunciar o seu nome, mas já tive uma dica no início do evento. A Sandra também, nós temos aqui a felicidade de contar com ela nessa parte final para a elaboração do nosso plano municipal de conservação e recuperação da Mata Atlântica, via apoio da GIZ e Proadapta. Sandra, seja bem-vinda. A Sandra é mestre em ciências pela USP, já atuou em mais de 40 processos de elaboração e implementação de PMMAs pelo país, e criou em 2012 o portal pmma.etc.br, que acompanha o desenvolvimento desses planos no Brasil. Sandra, seja bem-vinda. Obrigada, Grace. Boa tarde a todos e todas. Obrigada pela oportunidade de falar aqui um pouco. E é uma satisfação ver o Plano de Santos saindo, né, depois de alguns anos de vai e volta, né, mas isso é o processo que a gente vive em muitos municípios, né. E eu vou passar uma apresentação. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo? Sim, Sandra. Então tá. Então, sobre o papel dos planos da Mata Atlântica na defesa da Mata Atlântica, né? Vamos lá. Eu não sabia se o Armin ia usar essa figurinha, mas ele não usou, então eu vou usar, né? Então, a gente começa falando da importância da Mata Atlântica, né? Não só em termos de biodiversidade, mas no contexto do Brasil, que a maior parte das cidades estão na Mata Atlântica, então são mais de 3.400 municípios, né, nos 17 estados, e isso representa 145 milhões de brasileiros que estão no bioma Mata Atlântica, e então, mesmo que ela esteja bastante reduzida, né, a gente fala aí de 8% da cobertura original, né, a gente ainda tem na Mata Atlântica os serviços ecossistêmicos de regulação do clima, né, de abastecimento de água, de contenção de encostas, de turismo, né, de vários frutas, recursos naturais que a gente ainda usa da Mata Atlântica, né? Então ela é fundamental para mais de 72% da população do Brasil, né? E quando a gente fala aí nesse contexto que a gente está, né, de Covid, a gente sabe que esse tsunami é pequeno perto dos outros, né, que virão, que já estão aí, né, de mudança do clima, mas que tem tudo a ver com o colapso da biodiversidade. E falando de Mata Atlântica, a gente está falando de um plano, né, um plano municipal, um plano local de biodiversidade, né, o plano da Mata Atlântica. Então, ele é fundamental para a gente pensar aí no nosso futuro, o que a gente espera do futuro e como é que a gente vai minimizar aí todos os danos que a gente fez e se adaptar a essas novas realidades. Então, conservar e recuperar a Mata Atlântica são questões de planejamento territorial, né? A gente sempre fala, no contexto do Brasil, a gente tem o governo federal e os governos estaduais que definiram a lei da Mata Atlântica, definiram outras diretrizes e metas, em até certo ponto apoiam a execução desses regulamentos e diretrizes, mas é no âmbito do governo local, né, do governo municipal, que se executa o planejamento, né? Então, sempre acaba que o planejamento territorial e a questão e a efetivação de todas essas metas e compromissos e diretrizes, elas acabam se dando num contexto local. E, por outro lado, a sociedade que deve participar, apoiar e conhecer todas as questões, né,
da Mata Atlântica e da sua conservação e recuperação, ela tem mais condições disso acontecer no âmbito local, né, nas cidades, né, onde as pessoas podem tomar conhecimento do planejamento, podem participar, podem cobrar, enfim, e apoiar todas essas políticas públicas. E o Plano da Mata Atlântica, ele define áreas e ações prioritárias para o município como um todo, né, tanto as áreas urbanas quanto as rurais, e ele define aí, então, objetivos específicos para o município em relação à Mata Atlântica, né, então ele traz esse componente da biodiversidade para ser pensado na política pública municipal, dentro do contexto que o município está, né, que ele tem de conciliar com o desenvolvimento, com as vocações do município, com a estrutura que o município tem em termos de recursos, parcerias, com os planos, programas e ações e legislação que já existe no âmbito do município regional, né, como o plano diretor, o plano de bacias, se tiver unidade de conservação, plano de manejo dessas unidades, o uso do solo, né, a lei de uso do solo, enfim, ele traz toda a questão da Mata Atlântica, da conservação, para esse planejamento do município, né, e conciliar também com o desenvolvimento do município em termos de agroecologia, turismo, a própria participação social nessas políticas públicas, de modo a conservar e aumentar a Mata Atlântica, né? A ideia é sempre a gente promover a recuperação, né? Porque, de fato, o que sobrou de Mata Atlântica é muito pouco, né? Não é o caso de Santos, que Santos tem bastante ainda na área continental, mas a maior parte dos municípios tem pouquíssima Mata Atlântica remanescente, né? E aí ele pode trazer aí ações, né, de criar unidade de conservação, entre elas as reservas particulares para patrimônio natural, recuperar as APPs, né, as áreas de preservação permanente, as reservas legais nas áreas rurais e nas áreas urbanas também, as APPs, os mananciais de abastecimento público, trabalhar as áreas verdes e a arborização urbana, né, isso é importantíssimo no contexto dos municípios mais urbanizados, e tentar diminuir as pressões aos remanescentes, né, então, de alguma forma, a promover atividades sustentáveis nesses remanescentes que ainda existem. Então, ele trabalha muito a questão da biodiversidade, mas também dos serviços ecossistêmicos, que a Mata Atlântica presta, e as soluções baseadas na natureza, né, que incluem as medidas de mitigação e adaptação às mudanças do clima. Então, o plano da Mata Atlântica, ele acaba ajudando não só a efetivar a legislação, mas também as metas dos compromissos assumidos, né, os compromissos internacionais, do qual o Brasil é signatário, né. Então, além da lei da Mata Atlântica, que o Armin já comentou, acaba que o Plano da Mata Atlântica acaba ajudando a efetivar o Código Florestal, por conta das APPs, reservas legais, enfim, adequação das propriedades, e também acaba ajudando aí a cumprir as metas as metas de Aichi, né, da Convenção da Diversidade Biológica, que inclui os planos locais de biodiversidade, com esse diferencial importantíssimo de ter a aprovação, de ter que ser aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, né, no caso do Plano da Mata Atlântica, contribui com as metas do Acordo de Paris, as nossas NDCs, né, na medida que a gente tem aí uma meta ambiciosa de 12 milhões de hectares de recuperação até 2030, e aí os governos locais e principalmente a Mata Atlântica serão as chave, né, para atingir essas metas. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, são vários que o plano acaba contribuindo, e a gente está na década de restauração de ecossistemas da ONU, né, que vai de 2021 a 2030, então a gente está num momento bastante interessante para trabalhar esses planos localmente, né, nesse contexto
mais regional e nacional. E, como o Armin disse, tem aí um roteiro metodológico, né, que foi revisado em 2017, que é esse que a gente tem usado. E aí, só passando rapidamente aqui, ele tem todo o ciclo aí de etapas, né, de planejamento. A ideia é que ele seja bastante participativo em todos os momentos, né, e por isso que a questão do Conselho Municipal do Meio Ambiente, para além de aprovar, deveria participar também da elaboração e depois da implementação, né, acompanhar a implementação. A ideia é fortalecer, com o Plano da Mata Atlântica, a gestão ambiental local, e ter a aplicação da lente climática, né, e aí a gente trabalha, no próprio roteiro já está identificado o ciclo ABE, né, de adaptação baseada em ecossistemas, mas, para além disso, agora a gente pode ampliar para soluções baseadas na natureza, né? Essas coisas vão evoluindo, né? E a questão da gente ter um plano mais estratégico possível para que ele seja efetivado, né? Que a implementação dele ocorra de fato, né? Não seja mais um plano que muda a gestão e o plano acaba se perdendo, né? Então, tanto o processo participativo de construção com a sociedade, de cobrança da sociedade, quanto ele ser bastante estratégico e já direcionado a essas questões de serviços ecossistêmicos, que são fundamentais para a cidade, para todo mundo que mora no município, né, ajudam a efetivar a sua implementação. Aqui eu trouxe a questão das soluções baseadas na natureza, né, porque o plano da Mata Atlântica, em sendo um plano de biodiversidade, ele acaba trazendo diversas questões aí que são soluções baseadas na natureza, né, e é importante dizer que, independente dos cenários que a gente tenha de mudança do clima, são ações que são sem arrependimento, né, que a gente chama. Então, não importa se vai efetivar aquela previsão, o fato de estar tendo essas ações já é importante, independente do que for acontecer, né. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, pensando aí na questão de redução do risco, né, de desastres. Tanto Itatiba como Foz do Iguaçu, eles priorizaram a restauração de APPs, a jusante de cursos d'água que vão para a cidade e que geralmente acabam gerando enchentes, né. Então, fazer essa medida é uma medida baseada na natureza. Sorocaba mapeou todas as nascentes, também está recompondo as APPs públicas, né, de modo a melhorar essa questão. Conceição da Barra tem um projeto para o mangue, esses são todos planos da Mata Atlântica já em implementação, tá? Tem um projeto para o mangue, que tem um mangue na cidade, para evitar que ele seja degradado e ocupado. Tem um trabalho forte de recuperação de restinga, né, e lá existe uma erosão costeira bastante acentuada, né, então é super importante isso. O Rio de Janeiro, o Armin falou, né, dos planos que foram elaborados aí no Mosaico Central Fluminense, né, e eles têm várias propostas para as áreas de encosta, também para o mangue. Tem alguns municípios ali que fizeram propostas para as áreas de mangue. Em termos de adaptação, né, também adaptação à mudança do clima, a gente tem Maringá, que definiu aí os fundos de vale com as APPs de 60 metros de cada lado, ao invés de 30, né, tem o IPTU verde ali, e esses fundos de vale, eles acabam ligando os remanescentes de Mata Atlântica na malha urbana, né, então são fundamentais aí para a questão do clima, enfim, e da água.
Porto Seguro definiu aí corredores ecológicos e outras questões de adaptação. Caxias do Sul e Olímpia trabalharam muito a arborização urbana. Estou dando alguns exemplos, tá? Tem vários planos aí que também fizeram isso, né? João Pessoa e Itapuá, eles trabalharam a restinga, né, os remanescentes de restinga, para adequar as ocupações existentes e projetos previstos. Teófilo Otoni está trabalhando com as hortas urbanas, um trabalho super bacana ali. Com relação à gestão, né, do ambiental, aí a gente tem Ilhabela com turismo de base comunitária. O Noroeste do Rio de Janeiro criou várias unidades de conservação, inclusive dentro de corredores, né, regionais, ali quando foi feito os planos, os 14 planos lá que o Armin comentou. Caxias do Sul fez o CAR para todas as propriedades rurais, são várias pequenas propriedades rurais para direcionar a recuperação da reserva legal. Na Bahia, ali no sul da Bahia, alguns daqueles áreas prioritárias, a previsão é de fazer sistemas agroflorestais, de cacau e piaçaba, a gente inclusive está com outro projeto implementando algumas ações nesse sentido. Enfim, e tudo isso, né, para a mitigação do clima é fundamental, porque a gente tem, em todos os planos, a gente tem aí metas de restauração da Mata Atlântica, que servem também para o sequestro de carbono e para que tudo isso aí aconteça, né. Aí, rapidamente, aí só a linha do tempo, né, a questão dos planos da Mata Atlântica, ele foi definido pela Lei da Mata Atlântica em 2006, depois no decreto foi regulamentado em 2008, mas o primeiro plano que foi feito foi em 2010, que foi o de João Pessoa, né. Aí, em 2011 para 2012, foram feitos alguns outros planos dentro do projeto demonstrativo, daí do projeto da Mata Atlântica, né, de proteção da Mata Atlântica, e aí surgiu o primeiro roteiro metodológico. Depois a gente, em 2012, teve a mobilização e o curso online começou a acontecer na plataforma do PMMA, a SOS Mata Atlântica sempre fomentou, em 2014 fez um programa mais robusto para isso. É importante constatar aí o papel do governo do estado do Rio de Janeiro, né, que desde 2012 vem fomentando aí os planos municipais da Mata Atlântica. Em 2015, no projeto da Mata Atlântica, a gente acabou incluindo mudança do clima ABE no curso online, e aí em 2017 entrou no roteiro, né, 2016, 2017. Que mais? Em São Paulo teve o programa Município Verde Azul, em 2017 incluiu como pontuação o município ter o plano da Mata Atlântica. Já o estado de Santa Catarina, em 2017, também incluiu a necessidade de ter o plano da Mata Atlântica para o convênio de gestão florestal com o estado, né, dos municípios. A ANAMA, que é a Associação Nacional dos Órgãos de Meio Ambiente, dos órgãos municipais de meio ambiente, vem atuando também para fomentar os planos da Mata Atlântica, né, tivemos um projeto aí com a ONU, e agora temos esse com o Euroclima, e agora a gente está, então, com esse projeto Planos da Mata, que é uma parceria da Suzano com a SOS Mata Atlântica, para fomentar aí 35 planos municipais nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. Aí só para vocês verem os números, né, já tivemos 14 turmas do curso online, com mais de 8 mil inscritos, né, com mais de 1.100 municípios que participaram, né. Aqui só para entender um pouco como é que aconteceu, né, a evolução, como é que tem acontecido a evolução dos planos ao longo do tempo, né, eu coloquei aí por gestões municipais, né.
A gente teve um início devagar, até porque tinha pouco apoio, eram testes, né, questão de vamos ajustar como fazer esses planos, como mobilizar, são muitos municípios na Mata Atlântica, né, e o negócio começou a aumentar com essa questão do apoio dos governos estaduais, né. Então, tanto o município Verde Azul, em São Paulo, como o Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, e lá em Santa Catarina também a questão do convênio, né, para licenciamento de corte de Mata Atlântica, né. Então, aí a gente começou a ter, nessa última gestão, com todos esse movimento desses estados, um aumento aí em números de planos, né, e os outros projetos, né, de SOS, ANAMA, enfim, e o próprio projeto da Mata Atlântica. Então, hoje, qual que é o cenário que a gente tem, né? A gente tem aí 269 municípios em processo de elaboração ou implementação, ou que já elaboraram, mas ainda não aprovaram, os planos da Mata Atlântica, o que corresponde a 8% do total de municípios na Mata Atlântica. Ainda é pouco, né? Então, a ideia é a gente cada vez mais ganhar volume para que haja seja mais efetivo na efetivação da própria lei, né, da Mata Atlântica. Aí, por região, né, o Sudeste é o que tem mais, por conta de Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, né, porque Minas Gerais e Espírito Santo tem pouquíssimos. Aqui só um dado interessante, né, que a gente tem aí o total de processo, né, em processo de plano da Mata Atlântica, em área, a gente tem 9,46% da área de Mata Atlântica, né, isso é uma conta estimada, né, mas em implementação aí a gente já tem 4 milhões aí de hectares de municípios que estão implementando seus planos da Mata Atlântica, né. Então, voltando àquela questão das metas, né, como é fundamental que a gente tenha essa contribuição dos municípios para restaurar a Mata Atlântica. E aí, como desafios e oportunidades, a gente tem a própria questão da gestão pública, né, a maior parte desses municípios, mais de 70% dos municípios, tem menos de 30 mil habitantes, são municípios pequenos, né, então, com uma gestão bastante reduzida. A gente tem o desafio da participação da sociedade civil, é sempre um desafio, e da descontinuidade das políticas públicas, né, que é o que eu falei, que a gente tem que reforçar a gestão ambiental local e a governança local para que isso não aconteça, né, porque a gente não faz restauração de Mata Atlântica, conservação em 4 anos, né, precisa muito mais que isso para ter um impacto positivo. A gente tem como oportunidades capacitação, fomento estadual de alguns estados, de ONGs, do próprio privado, né, exemplo da Suzano agora, fomento internacional também, né, o fortalecimento dos fundos municipais, isso é uma questão bacana, porque na medida que a gente trabalha com recursos do fundo, a gente também fortalece a governança local, porque é o conselho que vai acompanhar a execução disso, né? Então, o plano é uma oportunidade, sim, para fortalecer a gestão e a governança local e é fundamental para a conservação da Mata Atlântica. A gente não consegue desvincular a efetivação da lei da Mata Atlântica dos planos municipais. É isso. A gente, como a Grace comentou, a gente montou esse portal, né, o pmma.etc.br, desde 2012 que está lá. Lá tem esses dados do observatório, né, com o mapa de onde estão os municípios que estão em processo de plano. A gente conta com os parceiros para atualizar sempre. E lá tem também a biblioteca, com o roteiro metodológico, com os planos que a gente... que já foram elaborados e aprovados, né, então, quem tiver interesse, tem um monte de documentos lá e planos que dá para ter uma ideia para o seu município, enfim,
para poder elaborar esses planos. E aí, eu não coloquei aqui o exemplo de Santos, porque ainda não foi aprovado, né? Tá na construção final, mas eu gostaria de ressaltar que está ficando um plano muito bacana, com ações que acho que são importantíssimas aí no contexto de Santos e no contexto da Mata Atlântica, né? A gente acho que vocês têm um potencial enorme em Santos para fazer diferente, né? Mesmo que alguns locais pareça que não, que já está muito adensado, né? Mas às vezes a gente trabalhando questões de arborização urbana, de áreas verdes, praças, a gente já tem um resultado muito bacana, né? E queria ressaltar a questão do manguezal que tem em Santos, que eu acho que é vital, que mais e mais se conserve esse tipo de ecossistema no contexto geral da Mata Atlântica, né? Ele é um ecossistema associado e está dentro do bioma Mata Atlântica. Só ressaltar essa questão, porque às vezes as pessoas acham que não, que a lei é só para a Mata Atlântica, floresta, não, é também para os ecossistemas associados. Obrigada, gente. Estou aqui à disposição. Muito grata, Sandra. Pessoal, agora a gente parte, então, para a segunda parte do evento, né, abrindo para as perguntas. A gente já tem aqui no bate-papo algumas delas já feitas, né? Por favor, fiquem à vontade para colocarem as suas perguntas aqui no chat, a gente vai, na medida do possível, passando para os nossos convidados, né, essas questões. Dando início aqui com uma pergunta do nosso colega Bandini. Peço até, quando vocês começarem a falar, perdão, quando vocês colocarem a pergunta, que vocês também façam aí uma breve apresentação, não é o caso do Bandini, claro, mas não conheço a todos vocês, então uma apresentação eu agradeço também. Pois bem, o Marcos Bandini, então, geólogo, da Prefeitura de Santos, nosso colega no GTT de elaboração do PMMA, dentre muitas outras funções. O Bandini pergunta, vamos lá? Tem mais de uma pergunta do Bandini. A primeira, além do Estado do Rio de Janeiro, quais os outros governos estaduais apoiam seus municípios para elaborar e implementar os seus PMMAs? Não é uma pergunta direcionada, acredito que vocês dois possam, na medida do possível, responder, por favor. Sandra, vai lá, acho que você já deu boa parte da resposta, né? Então, é o que eu falei, né? O Rio de Janeiro ele tem um destaque bastante grande, porque o apoio dele vai além de um simples convênio ou pontuação, né? Que nem o Santa Catarina, né, que colocou essa questão para fazer o convênio de gestão do licenciamento ambiental da Mata Atlântica, do município ter o plano da Mata Atlântica, né. Minas Gerais está trabalhando nesse sentido também, de colocar, né, essa questão de que apenas os municípios com o plano da Mata Atlântica que podem licenciar, né, fazer o licenciamento de supressão de vegetação. E São Paulo tem a questão do programa Município Verde Azul, né, que resultou aí em um monte de planos elaborados para poder cumprir com o programa, né. Qual mais? Pernambuco teve também uma iniciativa de um edital para realizar alguns planos, e depois também fomentou, ajudou em alguns planos por ali, mas não muitos, né? O Espírito Santo agora está para também fazer um programa mais robusto de fomento aos planos, junto com a SOS Mata Atlântica. Deixa eu ver o que mais. Acho que basicamente são esses que eu me lembro assim de cabeça, né? Os outros são ações bastante pontuais, assim, não tem um apoio mais robusto, né? A gente espera que
que isso mude um pouco de cenário. Mas é isso. Os estados são esses aí mesmo, e é pouco, né? Porque temos 17 estados. 17 estados, né, na Mata Atlântica. Então, a gente tem notícia que uma vez foi financiado um plano, a elaboração de um plano municipal da Mata Atlântica pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente, né? Mas não foi um edital para isso, né? Um dos municípios em Pernambuco também apresentou essa proposta e o fundo acabou topando. Não é uma linha de fomento, vamos dizer assim. Sim. Agora, os estados que apoiam têm muito claro por que eles fazem isso, né? Para que o município tenha condições, né, de se dar conta da Mata Atlântica no seu município e considerar essa presença, então, nos seus atos, inclusive de licenciamento, né? Agora, em São Paulo, estamos conversando com o pessoal do projeto do Vale do Futuro, para ver, parece que eles vão também incentivar os planos da Mata Atlântica ali na região do Vale do Ribeira, né? Então, são ações desse sentido, né? Hoje, até o Mário Mantovani da SOS encaminhou para a gente o Plano Estadual da Mata Atlântica de Minas Gerais. E lá eles colocam como uma das ações apoiar os planos municipais da Mata Atlântica, né? Olha só, que bom. Parece que vão assinar um convênio com a SOS para capacitar 50 municípios nesse sentido. Eu espero que sim, porque Minas Gerais está no topo do ranking, para variar, né? E só tem 2 PMMAs em implementação, né? Minas Gerais também tem muitos municípios, né? Eu acho que o estado que mais tem, 850, né? Pois é. Para responder a naquela pergunta do zona Márcio, da mata ali, são vários pequenos municípios, né? Que teve muito desmembramento de municípios como forma de política local, né? Então, aumentou demais. Sim. Municípios. Esse é um problema também. Pouca condição de sobrevivência. Exatamente. Perfeito, obrigada. Na sequência, a gente tem uma pergunta da Estação Ambiental da SEMAN. Aqui perguntando como foi realizado o mapeamento do PMMA, não sei se pensando no PMMA de Santos em especial, ou em PMMAs de um modo geral, mas perguntando, então, das bases cartográficas e escalas, né? A gente sabe que tem alguma coisa já na própria lei, né? Se vocês puderem falar de um modo geral dessa questão. A lei, ela diz que é 1:50, né? Ou uma escala melhor, né? 1:50.000, uma escala melhor. Aqui em São Paulo, a gente tem o inventário florestal, né? Que tem servido de base aí para muitos municípios do estado de São Paulo elaborarem seus planos, né? Fora isso, a gente tem o MAP Biomas, né? Em âmbito nacional, e alguns mapeamentos estaduais também, né? Que são utilizados. Mas o MAP Bioma, se não tiver outro mapeamento mais definido aí para o estado ou para o município, funciona muito bem, né, como para o primeiro planejamento, né? Então, acho que isso não restringe aí a elaboração do plano, né? Então, a ideia foi justamente essa, né, que o mapeamento, às vezes, para prefeituras pequenas, com pouca estrutura, passa a ser um problema, né? Então, se pegava, inclusive, os mapas municipais lá do Atlas, mas era difícil mesmo assim, né? Então, essa exigência de apenas 1:50.000 foi para não dificultar o plano por conta do mapeamento, né? Agora, é claro que hoje, né, se fosse fazer a mesma regulamentação hoje, as exigências talvez fossem um pouco maior, né? E eu acho que aí a própria Grace pode responder isso para o Plano Municipal de Santos, né? Como é que foi feito isso? Que tem uma assessoria especializada de informações geográficas trabalhando, né, e retrabalhando os nossos mapas, né, inclusive os mapas das projeções da mudança do clima, né, os mapas de vegetação,
né, das remanescentes da vegetação, e que baseou-se basicamente no inventário florestal do Estado de São Paulo, né, e outros mapas que a própria prefeitura já tem, que cada uma tem a sua escala, que tem que ser compatibilizada, então, com o plano para uma coisa conversar com a outra. Você quer complementar um pouco você mesmo, Grace? Exatamente. A gente usou o inventário florestal, né, essa última versão de 2020, né, e temos a grande sorte, né, e a oportunidade de ter na equipe de elaboração do plano uma consultora especialista em geoprocessamento, a Cristiane Moura. Muitos aqui presentes já tiveram mais de uma oportunidade de estar, né, com a Cristiane, inclusive em oficinas, né, em que a gente trabalhou aí a questão dos vetores, ameaças à Mata Atlântica no município, né, então muitos de vocês já conhecem, inclusive, e até no próprio material que foi para consulta pública no final do ano passado, né, já dá para perceber a qualidade, né, e o detalhamento dos mapas, né, desse processamento no plano. Realmente é um apoio mais do que especial, né, e bastante importante para nos ajudar a ter a compreensão da dimensão, né, da Mata Atlântica e dos vetores de ameaças também relacionados ao bioma aqui no nosso município, né. Na sequência, a gente tem aqui mais uma pergunta do Bandini. Ele pergunta, então, a vocês quais municípios são destaque na participação da população durante a elaboração e implementação dos respectivos PMMAs e por quê? Quer falar? Bom, eu gostei muito do processo de Itapoá, em Santa Catarina. Foi um processo bastante bacana, conduzido pela prefeitura. Eles fizeram algumas oficinas por regiões, né, e outras setoriais. Foi um processo bastante interessante. O processo de Florianópolis também foi bastante interessante, né, pensando num município grande, com muitos habitantes. Eles construíram um site só para o plano da Mata Atlântica, foram colocando as informações, fazendo consultas ali online, além de oficinas e reuniões que eles fizeram. Que me vem à cabeça é isso, né? São Paulo teve um processo bastante participativo, apesar do tamanho, né, da população, é bem mais difícil, né, fazer um processo participativo em cidades grandes, né? Mas eu acho que o resultado ficou interessante, né? E quem mais? Acho que esses dão bastante exemplo, né, de como tem sido o processo, né. Santos ficou interessante também, apesar da pandemia, né, conseguiu fazer aí reuniões online, né, outros municípios fizeram isso também, lá no Rio de Janeiro. Acho que o Armin pode contar mais da experiência do Rio de Janeiro, que também acabou sendo online, né, o processo. Em parte sim, né? Começou presencial e terminou online. Na verdade, aquelas experiências de elaborar em conjunto foram bastante participativas e cada município acaba criando o seu grupo de trabalho que não são só técnicos da prefeitura, mas também já pessoas atuantes no município, seja da sociedade ou seja de outros órgãos que têm a sede ou a atuação no município. Então, os passos, eles foram sempre desenhados para fazer uma proposta, já de forma participativa, de discutir essa proposta e tentar chegar num consenso sobre, né? Os limites do processo participativo são um pouco que, por exemplo, quando na hora de propor medidas, né,
vem uma enxurrada tão grande de propostas que você já sabe que jamais o plano vai dar conta disso, né? Mas, por conta da participatividade, você não vai deixar nenhuma proposta por fora. Então, o desafio acaba sendo a priorização, né? Que também pode ser feito de forma participativa. Então, no Rio, no Paraná, por exemplo, foram feitas priorizações, né, extremamente importante, muito importante, porque já era claro que nem o próprio plano conseguiria detalhar tantas ações, né? Então, se afunilou depois quais seriam as mais importantes. Um episódio interessante, né, os primeiríssimos planos que saíram, o primeiro foi lá de João Pessoa, né, na Paraíba, né, que foi o pioneiro de todos, que já foi bastante participativo, né? Agora teve por exemplo, lá em Dona Ema, né, Santa Catarina, né, onde o grupo que participou lá começou a definir que teria que ter uma unidade de conservação de uma certa mata que tinha lá. E o que aconteceu? A mata era de dos membros daquela comissão, né? Ele falou, não, mas espera aí, essa é minha, essa mata é minha, né? Então, a participação ela é bastante... Isso acontece em município pequeno, né? Esse município, diga-se de passagem, ele foi de 11 mil habitantes para 4 mil. Né? Num processo de entrada do reflorestamento com pinos, né? naquela região é frio, né? Substituindo meio que a agricultura familiar. Né? A ação que é feita em 10 anos foi de 11 para 4 mil. Né? E aí, mesmo assim, foi feito um processo bastante participativo, inclusive incluindo as escolas municipais. Né? As escolas municipais debateram, desenharam, etc. Foi bastante interessante. Agora, a questão da participação é que é interessante, né? Nós temos notícias de planos que foram feitos por consultoria, fazendo um pouco do outro lado, né? Que, de repente, se quer fomentar planos em uma determinada região. Então, se contrata uma consultoria, e a consultoria trata de logo juntar as informações, fazer uma proposta para a prefeitura consciente, está aí o plano, e para onde que ele vai? Né? Vai para a gaveta, né? Porque não tem envolvimento e participação. Então, isso é que nós devemos evitar, né? E o roteiro, acho que o roteiro que a Sandra mostrou, eu também mostrei, ele é bastante enfático nessa questão da participação, né? Que tem que ter. Senão, não vinga. Sim, e até que citar o caso de Ilhabela, né? Que foi feito um processo participativo, né? Que eu até participei, e é isso que o Armin falou, né? Quando você faz as oficinas, sai de tudo, porque principalmente em municípios menores que não tem outros planejamentos, né? Querem colocar tudo dentro do plano, porque é a oportunidade que tem, né? Mas em Ilhabela foi bastante bacana, né? Tinha o pessoal lá dos caiçaras, né? Que tem lá as comunidades tradicionais, todo mundo participou. E agora, se você for olhar, né, por mais que tenha mudado a gestão e ele, na prática, esteja um pouco... não pela prefeitura, na prática, né, ele está sendo implementado pela sociedade civil, que cobra, que faz ações ali de turismo comunitário, que tem ações que estão dentro do plano, né? Então, acabou que ficou um plano que, mesmo a prefeitura querendo deixar de lado, né, o pessoal tá em cima e está implementando. Então, tem essa questão também, né? Eu acho que se a gente tiver um apoio de fora, facilita a implementação depois. O próprio roteiro ressalta bem isso, né, gente? É um instrumento da cidade, né? Então, a sociedade civil também tem ali, né, uma oportunidade de pensar a respeito, né?
Exato. Pessoal, a gente já está aqui com 1 hora, mais ou menos, de duração. Já temos 4 inscritos, mais 4 perguntas. Então, em princípio, na próxima fala, pessoal, a gente vai encerrar as inscrições aqui, as perguntas, tá bom? Na sequência, nós temos aqui uma pergunta da Milena Santos, perguntando o tipo de vegetação que está contida nos Campos Gerais e qual a importância desta fisionomia para a conservação da Mata Atlântica do município. Aí é específico para Santos, né? A pergunta é do município, quer dizer Santos, ou o quê? Milena, você está por aí, gostaria de complementar, nos esclarecer? Campos Gerais seria o quê? Os campos de altitude? Pois é, ela está confirmando que é em Santos mesmo. Eu não sei, eu não estou lembrando dessa fitofisionomia em Santos, né? Deve ser campos de altitude, será? Sim. Então, os campos de altitude, né, são bastante restritos, né, as partes altas, então, a gente costuma priorizar dentro dos planos da Mata Atlântica as fitofisionomias mais raras, né, dentro do município, então, ou mais ameaçadas, né. Eu entendo que campos de altitude é uma fitofisionomia mais rara no contexto aí, e, portanto, prioritária para conservação. Mas ela deve estar dentro do parque, né? Imagino que está dentro do Parque da Serra do Mar, essa fisionomia. Eu não me lembro agora do mapa de vegetação, teria que abrir aqui para olhar. Eu não lembro ter visto campos nos mapas de vegetação, então não foi detectado, né? Se você fez a pergunta, tem informação que ela está presente no município de Santos, talvez seja interessante de conversar. Sim. No modo mais geral, é óbvio que os campos, né, são ecossistemas associados à Mata Atlântica, muito importantes também para a biodiversidade, para a proteção daquelas áreas, e lembrando também que na regulamentação da Mata Atlântica, da lei da Mata Atlântica, desculpa, ela foi feita em várias etapas, né? E a primeira foi aquele decreto 6660, que saiu no final de 2008, e deu uma regulamentada geral nos dispositivos da Mata Atlântica. Ela é bem extensa, ela traz regras, inclusive métricas, né, quando a lei faculta de se utilizar linha para uso próprio, dá uma ideia até quando se poderia utilizar linha caracterizada como utilização própria por família, vários detalhes, né? Ainda assim, teve algumas regulamentações que foram feitas com uma grande discussão científica entre os estados, inclusive, né, mais tarde, e a questão dos campos de altitude foi uma dessas, né, que inclusive deu bastante controvérsia, né, quando alguém fez a proposta na verdade, a regulamentação são os estágios de regeneração que tem que regulamentar, né, para ver se pode ou não pode utilizar essas áreas para outros fins, né? E isso hoje está regulamentado, existe isso, né? Além dessas regulamentações por estado, que cada estado fez do decreto federal da Mata Atlântica, que acabaram sendo revalidados depois da lei da Mata Atlântica ser entrada em vigor, né? Tem as resoluções do CONAMA também, né, que definem o estágio sucessional em Campos, em Restinga. Exato, são do CONAMA, exatamente, são essas. Estou me referindo. Então, mas isso não desabona a importância desses ecossistemas, que muitas vezes são negligenciados, né? Porque no sul, por exemplo, eles queriam, então, plantar pinos, né? Acho que parece uma febre de plantar pinos nos campos de altitude, né? Não precisa nem desmatar, que maravilha, né? Vamos plantar.
Na Serra da Mantiqueira é um problema, Pinos, né? Ele invade os campos e... Então. Pois é. Obrigada. Pessoal, nós temos, então, mais 4 inscritos aqui, 3 com perguntas no chat e uma mãozinha levantada do Deudac, tá bem? Estamos encerrando aqui essa rodada de perguntas, eu aqui no papel de chata da vez. A próxima pergunta é do Rodrigo Santiago Castro. Ele pergunta qual é a maior dificuldade referente à construção e à implementação dos PMMAs pelo país. Foram aqueles desafios, né, lá que eu coloquei, né, naquele slide. Eu acho que é a questão da gestão pública mesmo, né, deficitária e política, né, em relação ao meio ambiente, né, e a descontinuidade das políticas públicas, isso é geral, né, não é, essas duas questões não são específicas do Plano da Mata Atlântica, né, e a questão da participação pública, né, eu acho que esse é um desafio que também é inerente a qualquer política pública que realmente queira ser efetiva, né. Eu acho que essa pergunta é bem importante, né, porque se a gente pensa que a figura do Plano Municipal da Mata Atlântica foi criada em 2006, na verdade foi criado antes, mas foi oficializado em 2006, regulamentado em 2008, temos poucos planos municipais, né, comparado com os 3.400 municípios que, em tese, teriam o direito ou então a oportunidade de elaborar seus planos, porque tem Mata Atlântica no município. Eu acho que, bem, poderia ter uma ação de fomento mais contundente, né, do conjunto do governo federal com os governos estaduais para isso, né. Acho que um dos obstáculos, tem 2 obstáculos que nasceram junto com a própria lei, que esse plano é voluntário, né? Nenhum município é obrigado a elaborar esse plano, é uma oportunidade, não uma obrigação, né? Então, muitos municípios dizem, bem, eu já tenho tanta coisa para fazer, por que eu vou fazer uma coisa a mais, né? Que não é obrigatória, né? Uma outra questão que, junto com o plano municipal, com a figura do plano municipal, era para ter nascido o Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica, que está na mesma lei. E esse fundo, ele encontrou uma resistência muito grande no Ministério das Finanças, na época, que não queria fundo de jeito nenhum, porque aí chegava fundo uma forma de fugir do controle do Estado, né, de desviar recursos lá da conta única do Estado, etc. Então, nunca permitiram que esse fundo fosse instituído de fato. Então, ele está lá, fica criado pela lei, mas não foi criado de fato, né? Então, essa cenourinha que então, esse fundo poderia estar financiando tanto a elaboração dos planos, como também ações de implementação, ela não existe, né? Então, comparado com isso, a gente tem até bastante, né, planos municipais na Mata Atlântica. Uma outra barreira para a implementação é que muitos municípios se dão por satisfeitos quando elaboraram o plano, né? E caso, por exemplo, de Porto Seguro até implementa ações previstas no plano, mas não diz que isso é a implementação do plano, né? Então, é um pouco essa questão, né, eu acho que são essas as dificuldades, né? E a dificuldade de elaborar, na verdade, não é tão exigente esse plano, né? A elaboração, você tem que ir lá criar o grupo que vai cuidar disso, dar os passos necessários para fazer o plano. O roteiro, ele é bastante abrangente, mas ele, em momento nenhum, diz que você tem que fazer tudo isso que está no roteiro, ele dá sugestões também, né?
Então, acho que não é este o grande empecilho. Também o mapeamento hoje não é mais, no início foi um pouco, né, que os municípios não tinham, como que eu vou mapear essa Mata Atlântica, que eu não vou conseguir fazer isso, né? Então, é um pouco isso. Eu acho que a questão de reforçar o Fundo Municipal de Meio Ambiente é fundamental para a implementação do plano, né? Ter recursos que são direcionados para o plano, né? E muitas vezes o município não prevê isso e aí acaba que não conta de implementar, né? Aí tem o caso de Caxias do Sul, por exemplo, que direciona as compensações, tudo para fazer atividades do plano, né? Então está funcionando e está implementando, né? Acho que tem que ter o caminho do recurso para isso, né? E fazer um plano que seja viável para o município, né? Por exemplo, a gente fez lá em Baúba, que tem 3 mil habitantes, né? A gente colocou 3, 4 ações, né? Que dava para eles fazerem. Mas que isso não ia ser, não ia acontecer, né? E aí você frustra o pessoal que participou, porque não consegue implementar, né? Então, tem que fazer com as pernas que a gente tem, depois você vai ampliando, né, suas ações. É isso. Perfeito. Quer complementar, Marmin? Não, eu acho que já falei dessas dificuldades, são um pouco difusas, não é uma grande dificuldade, né? São meio difusas. E a questão da falta do fomento mesmo. Perfeito. A próxima pergunta, pessoal, é do Paulo Fritelli, nosso colega também da Prefeitura, de GTT, também, representante da Secretaria de Obras, a CIED. Ele pergunta sobre o cidadão comum. É a terceira frase, as 2 primeiras estão erradas, tá? É a terceira. Paulo, obrigada, Paulo. Na verdade, ele pergunta, então, para o cidadão comum, como pode ser informado se o município está inserido na Mata Atlântica? Então, eu acho que para Santos é muito fácil, né? Que a Mata Atlântica é todo o município, né? Inclusive, isso acho que é bom lembrar, né, que a lei da Mata Atlântica tem 2 questões, né, que são pouco conhecidas. Uma, ela vale apenas nas áreas onde ainda há Mata Atlântica, que não foi recentemente desmatado ilegalmente, claro, né? Mas ela rege, ao contrário do Código Florestal, as áreas onde ainda existe Mata Atlântica, né? E aí sim, como também o Código Florestal, ela vale tanto para as áreas rurais como para as áreas urbanas. Então, a lei da Mata Atlântica, ela tem abrangência do município todo, no caso, só que a lei da Mata Atlântica tem disposições diferenciadas para áreas urbanas e áreas rurais, né? Agora, em municípios que estão meio que na transição atlântica Cerrado, por exemplo, né? Aí, às vezes, fica em dúvida, tem Mata Atlântica ou não, mas aí, por exemplo, a SOS Mata Atlântica lançou uma ação, aqui tem mata, né, para chamar a atenção mesmo que no município X, no município tem Mata Atlântica, né? E nos municípios que têm transição para outro bioma, é possível, vários municípios fizeram isso, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, Bauru, e não sei qual que é o outro, né? Eu vi recentemente... Presidente Prudente. Presidente Prudente, né? Eles elaboraram planos municipais de Mata Atlântica e Cerrado, né? Sendo que, obviamente, a questão legal da Mata Atlântica é um pouco diferenciada por ter uma lei específica para a Mata Atlântica que o Cerrado ainda não tem, né? Ele tem que se apoiar no Código Florestal, mas é possível. E aí tem os mapas de vegetação, né? Tem os mapas, inclusive a SOS Mata Atlântica tem, né? onde você pode ver o seu município, como é que está a Mata Atlântica.
Você tem o Atlas da SOS Mata Atlântica, que tem lá a área de domínio definida, né, do bioma Mata Atlântica, que foi definida pelo IBGE, mas é o que o Armin falou, às vezes uma escala nacional não é igual à escala municipal, né? A escala municipal, quando for se debruçar no plano, que vai ver se realmente tem mais Mata Atlântica ou tem menos do que o que está no mapa da lei ou da SOS Mata Atlântica. Mas no Atlas da SOS da Mata Atlântica, você pode lá digitar o seu município e vai aparecer lá o que tem de remanescente de Mata Atlântica ali. Essas áreas de transição são problemáticas, então a gente sempre indica de fazer para o município como um todo, independente de ser Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga. Em especial aqui em São Paulo, existe uma lei estadual para a proteção do Cerrado, então se justifica ter um plano do Cerrado também. E acho que é isso. Na escala local sempre vai dar diferença, tá, gente? A gente já sabe de antemão, por exemplo, o plano lá de Jardim, no Mato Grosso do Sul, pelo Atlas, ele tinha menos Mata Atlântica do que o que foi identificado em campo, né? Então, esse refinamento que é interessante de ter o plano local, né? Exatamente. Em Santos mesmo, a gente vai precisar de muitas visitas a campo, né, no pós-pandemia, né? Para realmente ir detalhando também muitas das informações, né, que a gente conseguiu agora, né? Professora Marta, mais acadêmicos presentes, já fazemos aqui uma convocação. É até bom, porque o plano já direciona, né? Então, ali é a área prioritária, vamos lá fazer o campo nessa área prioritária, né? Priorizando o recurso, né, humano que a gente tem no município. Perfeito. Exatamente. Pessoal, como a gente havia dito antes, né, a gente já está aqui se encaminhando para o final do evento, ficaria com vocês a tarde toda, está super bom, mas enfim, pensando aí nos compromissos, nos tantos outros compromissos de vocês, nesse Dia da Mata Atlântica, uma última pergunta daquelas dos que já estavam inscritos, também da nossa colega Mabel Moreira, ela é engenheira agrônoma, também da Secretaria de Meio Ambiente, também participa do GTT, do PMMA, de Santos. Ela pergunta o seguinte: vocês acham que o processo de cuidar da Mata Atlântica, com esses planos em andamento, trazem oportunidades de trabalho e de desenvolvimento, certamente sustentável? Vocês podem finalizar orientando ou falar sobre quais são essas oportunidades, para qual público e profissionais? Então, quer falar? Pode falar. Depende um pouco do plano municipal, de como é que ele é direcionado, né? Eu me lembrei, eu vi essa pergunta aí no chat, né? Me lembrei dos planos recentes que saíram lá do litoral do Paraná, do Lagamar, né? O Mosaico Lagamar. Eles tomaram bastante cuidado. Na verdade, o processo de elaboração do plano municipal é um processo de priorização também, né? E como lá eles têm uma cobertura bastante generosa de Mata Atlântica, que em alguns municípios chega até 80%, eles direcionaram mais para o uso sustentável da Mata Atlântica para oportunidades de geração de renda, né? Privilegiando uma coisa que é muito forte em alguns dos municípios lá, que é o turismo ecológico, que usa não só a praia, mas também a mata, como Morretes, por exemplo, que tem aquelas caminhadas, né, que vem desde Curitiba, chega lá depois em Morretes e tal, né, com as oportunidades de oferecer serviços para esses turistas, como também, né, para uma recuperação de áreas por meio de sistemas agroflorestais biodiversos, né, com um componente arbóreo nativo bastante forte, né?
Isso é uma coisa que nós fizemos nos sistemas agroflorestais lá do Vale do Ribeira, do Vale do Futuro agora, né? Que lá acabou sendo meio que um standard, né? Que sistemas agroflorestais tinham bastante biodiversidade, tinham bastante funções, prestavam bastante serviços ecossistêmicos, e com isso eles davam renda, né, e trabalho para as famílias que lá estavam trabalhando, né, em Cananéia, em Barra do Turvo, e Sete Barras também, né? Então, a Mata Atlântica em si, né, tem essa parte, tipo o Parque Serra do Mar, que tem essa geração de renda através da visitação, mas tem as outras partes também que são passíveis de um uso cuidadoso e sustentável, que pode, sim, ao meu ver, gerar significativamente renda e emprego. Sandra, você quer complementar? Eu acho que nesse sentido da pergunta, tem alguns arranjos também de produção de mudas, né, para restauração, adequação da propriedade rural, eu acho que muito nesse sentido, né, de focar na legislação que a gente tem, né, então vamos recuperar as APPs, vamos fomentar recuperar os mananciais de abastecimento público, lá no Vale do Ribeira, próprio Vale do Futuro, está com uma PL, né, um arranjo produtivo local com os quilombolas para viveiro de mudas, produção de mudas nativas. Em alguns municípios tem a questão já de fazer produção de açaí com jussara, né? Lá na Bahia, a gente está com aqueles hectares lá de sistema agroflorestal, com cacau cabruca, e a gente pretende fazer também de piaçava. Estamos estudando no Paraná fazer com erva mate, enfim. Eu acho que tem muito... E a questão que é forte também, a maioria dos planos sai com propostas de educação ambiental, então acho que também abre aí uma possibilidade de trabalhos, né, de trabalhos para muitos profissionais, né, para além da questão rural e de restauração mesmo, a gente tem as questões urbanas, né, de educação ambiental, áreas verdes, turismo, enfim. São todas atividades que podem ser feitas de forma sustentável com a Mata Atlântica, né? Obrigada. Pessoal, minhas companheiras aqui, que me ajudam a ver as ordens das perguntas, e também o pessoal aqui que levantou a mão, elas me informam que o Deudac havia levantado a mão antes da gente encerrar as inscrições. Queria saber se podemos, então, abrir para uma pergunta do Deudac, pode ser? As séries, infelizmente, né, não sei como é que está o tempo de vocês, sei desses outros compromissos, mas a gente se compromete a, via e-mail, tentar responder da melhor maneira possível. Tudo bem? Deudac, então, você só levantou a mão, você não colocou aqui no chat? Não, eu meio que populei a questão. Boa tarde a todos, tudo bom? É uma coisa bem simples. Eu só fiquei num questionamento de tipo assim, com a criação do PMMA, ficou mais evidente esse impacto que a gente tem aqui, né, na nossa Mata Atlântica. E como os outros municípios reagiram com essa criação do PMMA, ou se não tiveram nenhuma participação, ficaram mais à parte, com essa evidenciação, deu mais destaque para o PMMA, ou ficou algo mais neutro? Eu não sei se eu entendi bem a questão. Na verdade, cada município dá um destaque diferente, né? Eu acho que é isso a pergunta? Seria tipo isso, sabe? Tipo assim, a participação, o envolvimento de outros municípios ficou mais evidente com a criação do PMMA, ou ficou algo mais assim, participaram porque foi criado, ou algo do gênero?
Não, eu acho que alguns municípios teve um resultado muito bom em termos da gestão ambiental, né? Para a gestão ambiental acabou tendo um outro destaque, né? João Pessoa é um exemplo disso, né? Sim. João Pessoa, ou a Secretaria de Meio Ambiente praticamente não tinha muita atividade, nem ficava mais atendendo denúncias e acabou que com o plano da Mata Atlântica eles divulgaram bem, né, o plano para a sociedade e eles acabaram tendo outras demandas, inclusive de gente querendo plantar muda, enfim, né, mudou um pouco o status, vamos dizer, da Secretaria de Meio Ambiente, né, eu acho que dependendo como você trabalhar no seu município e do contexto do município, ele acaba movimentando aí outras possibilidades de gestão. Show, essa era a minha dúvida. Então tá bom. A gente espera que Santos cresça mais ainda com o plano da Mata Atlântica, a questão ambiental no município, né? Sempre essa intenção. Na verdade, o plano municipal, ele dá ele valoriza a Mata Atlântica que tem no município, evidencia que tem ela, onde que ela está e como ela está, e também ele evidencia as obrigações legais que o município tem com a Mata Atlântica, as restrições legais, na verdade, né? E expansão, por exemplo, urbana e tal, né? E isso, acho que fortalece, sim, a Mata Atlântica no município. Sim, e tem município que às vezes nem a sociedade nem sabe que tem Mata Atlântica, né? Porque né, às vezes acha que Restinga não é Mata Atlântica, ou que a Mata Seca lá de Minas, eles nem sabem que é Mata Atlântica, né, enfim. Então, isso acaba evidenciando que é Mata Atlântica e que tem que cumprir a lei, enfim, e a importância, né, por ser tem uma importância internacional, inclusive, né. Perfeito, trazendo esse seu gancho para Santos, né? A gente ouve muita gente falando, Mata Atlântica em Santos, Parque Estadual da Serra do Mar, né? E a gente tem muita coisa além, né, do território do parque, também Mata Atlântica, remanescentes importantes, enfim. É interessante mesmo ampliar né? Foi por isso que levantei essa dúvida, porque, igual vocês tocaram aí, muitas pessoas nem sabem que outros municípios têm Mata Atlântica ou que é parte da Mata Atlântica. É por isso que eu fiquei, será que eles reagiram como participante? Ou tipo assim, existe Mata Atlântica aqui? Tipo isso, né? Bom, pessoal, precisamos encerrar, infelizmente, a conversa está muito boa. Gostaria, então, de ressaltar as perguntas que não foram respondidas, por favor, coloquem seus e-mails, a gente vai tentar responder a todos por e-mail, tá bem? Agradeço demais a presença de todos e todos, e em especial dos nossos convidados e convidadas, Sandra Steinmetz e Armin Deitenbach. Agradeço pela presença hoje aqui no evento e também por todo o apoio que vocês têm dado a Santos, né? Na elaboração do seu PMMA e também em outras atividades, né? No caso da GIZ, o plano de mudanças do clima, sua atualização, a implantação de projeto piloto de ABE, enfim. Agradeço demais a presença de vocês e a todos os participantes, convidando a todos para participar, então, do restante do processo de elaboração e de implementação do plano da Mata Atlântica de Santos. Muito obrigada, palavra aberta aí para últimas palavras. Sandra, Armin, por favor. Vamos inverter a ordem. Tá bom. Então, agradecer novamente e dizer que não precisa ter sobrenome complicado para fazer plano da Mata Atlântica. E viva a mata, né? Hoje é o dia dela, a gente torce aqui para que mais e mais municípios façam o seu papel aí de conservação e recuperação desse bioma que é tão, tão bonito e importante para a gente. Isso aí.
Então, também agradeço aqui a paciência de vocês, a audiência, a participação, né, o convite aí à Prefeitura, agradeço. E eu acho que parabéns a Santos pelas iniciativas que a gente está vendo, né? Uma delas é o Plano Municipal da Mata Atlântica, que ele fique pronto e se passe logo para a implementação também, né? E viva a mata no seu dia de comemoração. Obrigado. Muito obrigada a todos e todas. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Pessoal. Boa tarde, obrigado.